seja muito bem-vindo a mais um momento onde podemos juntos estudar a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Eu queria começar contando uma história para vocês, do Blake Mycoskie. Esse rapaz, na época, ele, com 35 anos, ele já tinha aberto várias empresas que estavam dando certo, empresas que estavam crescendo. Com 35 anos, ele também já tinha quebrado algumas empresas, mas ele era um empreendedor. Vivia nos Estados Unidos e estava tentando empreender cada vez mais. No ano de 2006, o Blake fez uma viagem de férias para a Argentina, aqui a América do Sul. E ali nessa viagem, o Blake ele entrou em contato, ele acabou conhecendo um grupo de voluntários que tinha o propósito de ajudar crianças carentes a terem calçados. Era esse o propósito. E durante esse momento alguns dias ali que ele passou com esse grupo de voluntários, ele percebeu que haviam várias crianças pobres na Argentina que elas literalmente não tinham nada para calçar. E elas brincavam, jogavam bola na rua, na terra, no meio de lixo, no meio de caco de vidro, no meio de perigos e sempre descalços. O Blake, vendo aquilo tudo, voltou das suas férias para os Estados Unidos e vendeu uma de suas empresas, que naquele momento era uma empresa, um esquema de dar aulas de autoescola por internet, não sei bem como é que funcionava, enfim, ele vendeu por $500 mil. Aquilo lá em 2006. E com esse valor, com esses $500 mil, ele abriu uma nova empresa chamada Tom's Shoes. Tom's Shoes. Esse nome vem de Tomorrow Shoes, sapatos do amanhã. E a premissa dessa empresa era a seguinte: para cada par de sapatos vendidos, um par iria para as crianças pobres, inicialmente da Argentina. Depois eles aumentaram para outros países, enfim. Obviamente não era o mesmo par, né? Você comprava um par caro ali, o mesmo par ia para as crianças. Não, eles montaram um sistema de porcentagem onde pares de sapatos mais simples, mais baratinhos, iam ser doados. Não tem problema, o objetivo era calçar as crianças. Mas a proposta era essa. Cada vez que você fosse numa loja e comprasse um sapato dessa marca, Tom's Shoes, naquela época, um par ia ser entregue para uma criança que não tivesse calçados. E o interessante foi que a primeira encomenda que eles receberam foi 9 vezes maior do que o estoque que eles tinham, a primeira. Foi uma encomenda absurdamente grande. Em 5 meses, eles já tinham vendido 10 mil pares de sapatos e doado 10 mil pares de sapatos em 5 meses. Lembra que essa empresa começou em 2006, se não me engano, maio de 2006, e ele usou $500 mil para começar essa empresa. Em 2014, alguns anos mais tarde, essa empresa que começou com $500 mil já tinha um valor de mercado de mais de $600 milhões. O Blake Mycoskie, ele tinha uma premissa. Cada vez que ele vendesse um par de sapatos, ele estaria também ajudando alguém que não tinha sapatos. Baseado nisso, algumas outras empresas começaram também a... Deixa eu ver se está passando aqui, acho que não. Enfim, se quiser pode ir passando as telas aí por cima. Algumas outras empresas começaram essa ideia também de fazer um marketing chamado de estratégia filantrópica. Tá? Então, outras empresas viram que era legal, que dava certo, e começaram também a criar formas de vender mais através da estratégia filantrópica. Mas alguns estavam fazendo isso simplesmente para aumentar as vendas, enquanto outros estavam fazendo isso porque literalmente queriam fazer a diferença na vida de alguém. Empresas como Starbucks Café, algumas universidades, outras empresas como Google, como a Apple, começaram esse tipo de estratégia. Mas uma coisa interessante é que várias dessas empresas, enfim, não sei quais estavam fazendo
porque queriam ajudar, quais estavam fazendo para aumentar o lucro. Não é o meu propósito aqui julgar a intenção dos outros. Mas o interessante é que quando algumas dessas empresas colocaram alguns financistas estudando qual seria o valor que eles poderiam doar. Então, presta bem atenção, algumas dessas empresas pegaram vários e vários estudiosos do ramo, vários financistas, vários administradores, e falaram o seguinte: nós precisamos que vocês criem para nós um número. Qual seria a porcentagem ideal que nós, que não somos ONG, não estamos aqui para simplesmente ajudar o planeta a ser um mundo melhor, nós temos um objetivo de lucro, mas nós também queremos ajudar a humanidade a crescer. Então, nós queremos fazer lucro, sim, mas nós queremos tirar uma porcentagem dos nossos lucros e reinvesti-los na sociedade. Então, eles reuniram vários e vários estudiosos e falaram: precisamos de um estudo que nos dê qual seria a porcentagem ideal, que não vai nos fazer falta, mas ao mesmo tempo faça alguma diferença lá fora na hora de nós ajudarmos ou reinvestirmos na sociedade. E sabe o que é mais interessante? Depois de dias, sei lá quanto tempo, semanas, que esse estudo foi criado, tem até parte desse estudo na internet também. Sabe qual foi a porcentagem que esses estudiosos chegaram? Qual foi a conclusão que eles chegaram? De que as empresas poderiam sim separar essa porcentagem do lucro em reinvestir na sociedade? Te dou 1 segundo para você dar um chute apenas. Exatamente, 10%. Esses estudiosos chegaram na conclusão que 10% daquilo que entrava de lucro, se fosse reinvestido na comunidade e na sociedade, iria trazer ainda mais lucros para a empresa do que os 10% que saíram. Como eu falei, eu não estou aqui para julgar o propósito ou exatamente o que estava na cabeça de cada um quando chegou a isso. Mas talvez eu possa falar um pouquinho mais do Blake ali. Depois que ele começou a empresa, Tom's Shoes, várias crianças receberam sapatos, receberam calçados, e ele achou que isso não era o suficiente. Ele falou: poxa, eu estava dando ali porcentagem dos meus lucros, mas eu estou ganhando muito mais. Então, eu preciso oferecer mais um pouco. O objetivo dele, do Blake, pelo menos, não era ser bilionário e guardar tudo para si e usar essa estratégia simplesmente para aumentar a venda das suas empresas. Ele tinha uma missão na cabeça dele. Você pode ouvir alguns podcasts dele e tal. Ele está sempre pensando o que ele pode fazer um pouquinho mais, um pouquinho diferente para ajudar a sociedade. E alguns anos depois, ele lançou uma outra empresa. Essa empresa era de óculos de sol e armações de óculos, enfim. E a premissa era a mesma. Para cada armação, para cada óculos que fosse vendido, uma porcentagem iria para assistência de pessoas com defeitos visuais, tá? Assistência de pessoas que visualmente eram menos capacitadas do que outras, né? Seja para usar óculos, seja para fazer cirurgia, pessoas um pouquinho mais pobres. E também, mais uma vez, eles chegaram no número de 10%. Ele percebeu que quanto mais ele dava, mais ele fazia lucro, e é sempre mais do que os 10%. Então, ele abriu mais uma empresa. E essa empresa era uma empresa de bolsas e acessórios para mulheres. Mais uma vez, a premissa era para cada item que fosse vendido, uma porcentagem dos lucros daquele item iria, nesse caso dessa outra empresa, especificamente para educação de gestantes, né? Ou seja, cursos, palestras, kits de higiene para gestantes com baixas condições financeiras, para que elas aprendessem a cuidar do seu bebê, aprendessem a cuidar da sua gestação, de forma que esse bebê pudesse nascer mais saudável e crescer de forma mais saudável. Amigos, eu não sei se você percebeu aqui, eu não estou falando de nada espiritual ainda, ou talvez eu esteja. Eu não estou falando de nada que está na Bíblia, ou talvez eu esteja. Porque há mais de 4.000 anos atrás,
Deus já tinha dito exatamente a mesma coisa para cada um de nós. Sabe, nós muitas vezes temos a tendência de imaginar que os dízimos e as ofertas são simplesmente mais um item que eu preciso ticar na minha vida espiritual se eu quiser um dia ganhar o resultado ou o prêmio final de chegar ao céu. Mas alguns empresários, também não estou julgando nem um pouco a vida espiritual deles, mas alguns empresários eles perceberam que apenas viver para construir um lucro para si mesmo não era o suficiente para desenvolver a sua vontade de viver. Eles deram um passo a mais, eles foram um pouquinho mais além. E vários, cada vez mais, estão percebendo que o investimento na sociedade e na comunidade, a longo prazo, ou até mesmo a médio e curto prazo, trazem resultados para vocês mesmos, para você mesmo. Por exemplo, se você investe na educação de crianças, se você investe na educação de empreendedorismo, por exemplo, no futuro, essas crianças vão ser talvez empresários, vão ser talvez empreendedores e poderão consumir mais do produto da sua própria empresa, que agora já vai estar com seus filhos ou seus netos. Ou seja, quanto mais você investe na comunidade, mais você cria o giro, a circulação de bens materiais, de bens intelectuais, e eu consigo ter um crescimento e um desenvolvimento ao todo muito maior. E Deus já sabia disso há muito tempo atrás. Amigos, quando eu olho para essa questão, eu percebo que é muito mais do que simplesmente a gente ir colocando os tiques ali, preenchendo os quadradinhos de uma lista de coisas que eu estou seguindo. É uma questão de cultura e uma questão de mentalidade. Quando você olha, por exemplo, para o Jeff Bezos da Amazon, ele pode ter 1000 coisas erradas na vida dele, ele pode ter 1000 coisas que talvez você não concorde com aquilo que ele faz, mas tanto ele como Bill Gates, como outros multibilionários por aí, eles perceberam que não era suficiente você viver apenas com o propósito de acumular riquezas. Eles já tinham muito mais daquilo que eles conseguiriam gastar em 2, 3, 4, 5 vidas, se eles tivessem esse número de vidas. O propósito, a missão da vida de muitos começa a se voltar para a sociedade e você começa a achar propósito, missão, prazer, quando você foca, quando você investe em alguém que não é apenas você mesmo. Quando Deus pediu isso para o povo de Israel, Deus não estava pedindo porque ele precisava de 10% ali do valor do povo de Israel. Ele não pediu isso porque ele precisava de 10% do povo judeu. Ele não pediu isso porque ele precisava de X, Y ofertas do seu povo. Ele pediu porque ele precisava que o seu povo parasse de olhar apenas para si mesmos e eles começassem a enxergar a cultura de resolver, ajudar e investir no próximo. Meu grande amigo Olívio, ele tem uma frase, ele compartilhou comigo esses dias, que eu gostei muito. Ele fala o seguinte, não vou dizer uma frase, um ditado, um pensamento. No mundo existem 2 tipos de mentalidade. Um é a mentalidade do consumista. É aquele cara que está constantemente perguntando, o que eu vou ganhar com isso? E o que tem para mim nessa jogada? E qual que é a minha parte em tudo isso? E se eu fizer isso, o que tem para mim? O que eu ganho? Ele sempre está perguntando sobre qual é o que ele vai tirar com tudo aquilo. Esse é o consumista. Ele está nesse mundo para consumir. Ele consome conteúdo, ele consome recursos, ele consome finanças, ele está constantemente usando, gastando e consumindo. Mas existe um outro tipo de pessoa. Uma outra mentalidade. Essa é aquele que está produzindo. A principal pergunta dele é, o que mais que eu posso fazer para te ajudar? O que mais que eu posso fazer para melhorar a sua vida?
O que mais que eu posso fazer para fazer com que esse ambiente esteja bom o suficiente, esteja gostoso? O que mais que eu posso fazer para ajudar você a chegar mais perto de Deus e mais perto do seu propósito, da sua missão? E eu faço essa pergunta para você. Qual que é o seu tipo de mentalidade? Você é um consumista? O consumista está sempre reclamando. Não está bom o suficiente, não foi feito do jeito certo. Normalmente o que mais reclama é o que menos produz. Ele tem tempo de reclamar porque ele tem tempo de sobra para ficar avaliando e julgando o que os outros estão fazendo. Mas aquele que produz conteúdo, produz recursos, produz momentos, produz oportunidades, ele está tão ocupado e ele está tão entretido, tão focado no outro podendo receber, no outro crescendo, no outro aproveitando, que ele não tem tempo de ver aquilo que talvez não esteja tão bom quanto poderia. Quando ele vê uma falha, quando ele vê um problema, ele se põe à disposição para ajudar aquilo a melhorar, para fazer com que aquilo cresça, ao invés de ver os defeitos daqueles que estão fazendo. Qual é o seu tipo de mentalidade? Você é um consumista ou você é um produtor de conteúdo, de recursos e principalmente de oportunidades? Um grande amigo meu, ele desenhou, eu queria colocar na tela ali, ele desenhou um cartoon, e eu achei muito interessante esse cartoon. Eu pedi para ele desenhar essa ideia. Muitas vezes, seja na igreja, seja aonde quer que nós estejamos, nós até devolvemos o dízimo, até damos uma oferta, até participamos de alguma forma, mas sabe com aquele ressentimento no coração? Eu estou dando, eu estou devolvendo porque Deus mandou, porque era a regra, porque eu tenho que fazer, porque eu quero ganhar o céu. Mas lá no fundo dá aquela dorzinha quando você vai colocar 10% daquilo que você recebeu no gasofilácio ali da sua igreja, ou aquela oferta, ou aquele presentinho de Natal que você quer doar para o mutirão de Natal da sua cidade, da sua igreja, assim por diante. E nossos filhos olham para nós e eles percebem que aquilo que nós estamos fazendo é mais uma regra que nós estamos seguindo. E quando nós apenas estamos seguindo regras, nós estamos perdendo a principal oportunidade e privilégio que Deus tinha para nós quando Ele pediu aquela determinada coisa, que era o desenvolvimento de caráter. Quando eu simplesmente tiro 10% e coloco ali no gasofilácio porque é o que eu tenho que fazer, eu estou perdendo a oportunidade que Deus tinha idealizado para mim com aquele momento de devolução do dízimo e das minhas ofertas. Qual é esse momento? Qual é essa oportunidade que Deus queria? Deus queria que eu desenvolvesse o meu caráter. Deus queria que eu percebesse que há muito mais nessa vida do que eu apenas acumular riquezas. Pastor, mas você não está entendendo, eu não estou nem acumulando riquezas, eu estou guardando aquilo que eu vou precisar no final do mês. Amigos, várias e várias pesquisas, vários e vários estudos já mostram isso. Você pode procurar em qualquer site de internet, Wikipedia, onde você quiser. Vários estudos mostram de quando o seu foco está fora de você, não apenas em você, mas fora de você, isso diminui a porcentagem de incidência de doenças como depressão, problemas como Alzheimer e outras coisas físicas também, mas principalmente mentais. Problemas que nos trazem e nos colocam como se fosse assim, desistindo da vida, sabe? Quando eu simplesmente estou acumulando coisas para mim, seja porque eu quero ter mais, ou seja porque eu tenho medo de que vai faltar no final do mês, eu estou perdendo a oportunidade que Deus me deu de desenvolver uma missão que está voltada, está focada no externo, e assim colocar a minha mente para funcionar numa estratégia onde não está voltada apenas para o meu próprio umbigo. Vamos falar na prática agora? Vamos colocar exemplos práticos. Um grande amigo meu agora, o Patrick, veio me contar
que foi feito alguns estudos ali também, e um rapaz com depressão, não tinha propósito, não tinha o que fazer na vida dele, e o médico dele disse o seguinte: encontre alguma coisa para fazer pelo seu próximo. O que você pode fazer pelo seu próximo? E quando ele encontrou, ele ficou tão encantado e tão empolgado em poder ajudar uma outra pessoa a chegar num patamar em que ele já estava, que aos poucos a depressão dele foi indo embora. Eu não estou dizendo que vai curar todos os seus problemas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o seu foco é externo, toda a sua estrutura mental, ela precisa mudar. Ela não pode trabalhar como estava trabalhando até agora. Ela não pode estar no mesmo foco onde ela estava até agora trabalhando. Ela precisa ser remoldada para focar lá fora. E quanto mais eu preciso focar lá fora com meus recursos de tempo, de energia e finanças, mais criativo eu preciso ser. Vamos colocar mais um exemplo prático aqui. Eu tenho um determinado X no meu salário. Mas junto com a minha família, junto com as minhas necessidades, eu assumo uma missão, tá? Seja eu vou ajudar uma família a se desenvolver, aprender a ser empreendedores, eu vou ajudar uma escola, eu vou dar palestras e aulas para um grupo de adolescentes para que eles saiam daquela vida que eles estão tendo até agora e aprendam que eles podem alcançar novos patamares no crescimento intelectual, espiritual e financeiro. Não sei, inventa a moda aí. Você tem um propósito, uma missão. E aí, dentro dessa nossa proposta imaginária, você percebe que o seu salário só vai dar para você. Porém, a sua missão, você precisa talvez, sei lá, pagar uma prestação de um projetor que você vai usar para dar aulas para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Se você simplesmente desiste e fala assim, não posso fazer, não quero fazer, afinal, preciso guardar para mim, você travou, acabou a questão, você já resolveu o problema, o seu cérebro está em stand-by. Mas agora, se você precisa passar alguns dias pensando em estratégias, em como você pode fazer para, ao mesmo tempo que você atende às suas necessidades, você também atender essa proposta de uma missão, você precisa de uma ideia, você precisa ser criativo, você precisa inventar moda, você precisa começar uma segunda forma de arrecadar finanças para você conseguir chegar lá. O propósito não é, eu não tenho, por isso eu não dou. O propósito é, eu tenho uma missão e por isso eu preciso encontrar uma forma de alimentar essa missão com o meu tempo, com minhas finanças e com minha energia. E com isso, o seu cérebro precisa se desenvolver muito mais do que se você não tivesse nada para fazer, apenas alimentar o seu próprio, a sua própria família. Faz sentido? Vamos mais longe um pouquinho. Quando Deus ele pediu isso aqui, ele tinha um propósito também. Ele queria demonstrar para o ser humano como que funciona. Eu sempre bato nessa tecla, estava conversando até com o Loyola aqui atrás, eu sempre bato nessa tecla que existe um porquê para cada coisa que Deus faz, para cada coisa que Deus pede na nossa vida. Existe uma razão. Talvez nós não vamos compreender todas as razões enquanto estamos aqui nessa terra, porém existe uma razão para cada coisa que Ele pede. E quando você olha no livro Caminho a Cristo, por exemplo, quando você olha na Bíblia, você percebe que Deus tem uma forma de governar o universo. E essa forma de governar o universo é, eu tenho vontade, eu tenho a missão de fazer o meu próximo crescer junto comigo. Eu tenho uma missão de investir na comunidade que está à minha volta. Eu tenho a missão de investir no plano da redenção. Eu tenho a missão de não trabalhar apenas para mim. Quanto mais eu colaboro com aqueles que estão à minha volta, com o meu próximo, mais eu cresço junto com ele, eu também cresço. Esse sempre foi o jeito, o estilo, a forma de governo, a estratégia de governo de Deus. Quando o diabo chegou, ele disse, eu tenho outra estratégia de governo que vai ser muito mais legal. E Deus falou, então, você está livre para demonstrar a sua estratégia, se o ser humano quiser. O ser humano escolheu e por isso o diabo também
tem poder sobre essa terra. Só que a estratégia do diabo é um pouquinho diferente. A estratégia dele é a sobrevivência do mais forte. Seja mais forte para você ficar por cima. Seja mais forte, demonstre que você é mais bonito, é mais rico, é mais poderoso, é mais inteligente. Demonstre que você é melhor do que os outros. E quanto mais você demonstrar que os outros são inferiores e você é superior, mais você vai alcançar posição, recursos e mais você vai crescer na sua vida. Essa era a estratégia do diabo. Infelizmente, grande parte desse mundo funciona desse jeito. E amigo, quando eu vou para a minha igreja e vejo que Deus havia pedido para mim 10% para entrar e colaborar com a missão da pregação do Evangelho, para colaborar com a estratégia da pregação do plano da redenção, e eu vejo tudo isso, mas eu simplesmente dói no meu coração quando eu coloco 10% no gasofilácio. Quando eu coloco a minha ofertinha ali, doendo, pensando em tudo aquilo que eu poderia comprar com aquela oferta. Pensando em tudo aquilo que eu poderia investir com aquele dízimo. Quando eu até faço aquilo que eu tenho que fazer, mas a minha mente está, sabe aquela dor, aquele remorso, quando os meus filhos enxergam isso, quando eu faço tudo certinho, sigo toda a lei, mas estou com medo pensando, vai faltar para mim no final do mês? Eu estou batendo cartão naquilo que Deus pediu, mas eu estou vivendo e pregando a estratégia de governo de Lúcifer. Quando eu falo, hoje, esse mês eu não vou dar, porque vai faltar para mim no final do mês, eu estou pregando a estratégia do diabo. E a estratégia do diabo é: segure para você, faça para você, cresça para você. Porque se você não segurar, se você não crescer, se você não fizer tudo para você, mais tarde, no final do mês, vai faltar para você. Essa é a estratégia do diabo. Quando Deus pede, Ele não está falando assim, eu preciso dos seus 10%, eu preciso do seu dízimo, eu preciso da sua oferta. Não, Deus está falando assim, eu preciso que você entenda que o propósito de governo que eu tenho para você é um propósito onde você coloca o investimento na missão acima de simplesmente a segurança da sobrevivência do mais forte. Eu preciso que você coloque na sua cabeça a cultura, a ideia, a mentalidade, a noção de que a sua paz só existe quando você tem uma missão que é muito maior do que apenas a sua subsistência, do que apenas a sua sobrevivência. Essa mentalidade de que eu vou dar quando sobrar, é a mesma mentalidade de você querer plantar uma horta da seguinte forma: você chega para a sua horta e você diz o seguinte, eu preciso de alface, e se você... Horta, estou viajando aqui na minha ideia, mas só para você pegar a lógica. Horta, se você me der X pés de alface até o final desse mês, eu devolvo a semente para você. Isso não existe. Não, essa mentalidade ela não funciona. Essa lógica ela não funciona. Primeiro eu coloco a semente. Primeiro eu planto a muda, talvez aquela muda que você poderia até comer, talvez aquela muda que você poderia até aproveitar, mas você abre mão daquilo para que você possa plantar. Mas uma vez que você plantou, a estrutura lógica desse sistema é quando você tira da sua mão e coloca ali, automaticamente, daqui a algum tempo, aquilo vai produzir 10, 20, 40, 60 vezes mais do que aquilo que você tinha antes. Amigo, as bênçãos de Deus, elas podem, você pode até dizer que elas fazem sentido. Muitas vezes nós dizemos para Deus, se sobrar no final do mês eu devolvo. É como se Deus estivesse falando assim, amigo, nem precisa, porque eu não preciso daquilo que você tem. O que eu preciso é que você entenda a estrutura de funcionamento do desenvolvimento do seu caráter. Eu preciso que você entenda como eu criei o meu governo para ele funcionar. E o governo é o seguinte, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, qual é a minha missão? Falamos aqui no domingo passado,
Estamos tendo um momento de estudo sobre as parábolas de Jesus, e o pastor André fez uma pergunta lá, e nós trabalhamos a questão que muitas vezes nós interpretamos de uma forma tão superficial as parábolas de Jesus, que nós perdemos o principal do conteúdo que ele tinha para nós. Quando Jesus fala assim, olha os lírios do campo, que eles não tecem, nem costuram para si, mas nem Salomão se vestiu melhor do que eles. Procurai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós falamos assim, tá vendo? Quer dizer que não é para eu me preocupar com o dia de amanhã. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus quis dizer o seguinte, amigo, eu preciso que a sua mentalidade seja focada para fora. Eu preciso que você tenha um propósito na sua vida. Eu preciso que você tenha uma missão na sua vida. Porque se você só olhar para as suas próprias necessidades, elas nunca serão atendidas. Sabe por quê? Porque essa é a mentalidade de um consumidor. Que mais que eu posso fazer para atender as minhas necessidades? Você sabe disso. Nunca as suas necessidades serão atendidas. Sabe por quê? Porque a maior necessidade que o ser humano tem é de focar lá fora e ter uma missão, ter um propósito, ter uma motivação que é extrínseca, que é extra, que é fora do que apenas satisfazer as suas próprias vontades. Ele precisa ter uma missão que está do lado de fora. E quando ele tiver essa missão, ele vai mudar a mentalidade de consumidor, mudar a mentalidade de sobrevivência do mais forte, mudar a mentalidade de acúmulo. E a mentalidade será, o que mais eu posso fazer para que você possa crescer também junto comigo? A mentalidade agora vira a mentalidade produtor. A mentalidade agora muda, a cultura muda. E agora eu estou preocupado não apenas com a minha vida, eu estou preocupado que você cresça também junto comigo. E automaticamente ele recebe mais. Não porque Deus está dando um presente para ele, mas porque foi assim que Deus estruturou o universo. Quanto mais eu faço lá fora, quanto mais eu me dedico, quanto mais sou voluntário, quanto mais eu coloco as minhas finanças dentro de uma missão que vai ajudar outras pessoas, mais eu recebo de volta. Mais uma vez, não é porque Deus está me dando presentes, mas é porque essa é a forma de estrutura de funcionamento de todo o universo. Amigo, eu queria ler um texto de Caminho a Cristo, que está na página 50. Eu gosto muito desse texto, e ele representa grande parte daquilo que nós estamos falando aqui. Esse parágrafo começa da seguinte forma: Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho, e todo o trabalho de ministrar amor. Poderia ter empregado outros meios para cumprir o seu propósito, mas não. Em seu infinito amor, ele preferiu tornar-nos, você e eu, cooperadores seus, juntamente com Cristo e os anjos, para que pudéssemos partilhar das bênçãos, da alegria e do enlevo espiritual que resultam desse ministério altruísta. Amigo, você conseguiu entender a profundidade desse texto tão pequeno, mas tão denso? Às vezes, quando a gente lê trechos do Caminho a Cristo, nós precisamos ler de novo e voltar e parar um pouquinho, digerir um pouquinho. E é isso que eu queria fazer com vocês aqui. Deus podia sim ter encontrado outras formas de fazer com que o plano da redenção fosse distribuído pelo mundo. Ele podia ter enviado anjos, ele podia ter posto as pedras para falar. Deus tem os seus meios, afinal de contas ele é Deus. Tinha várias formas dele pregar o evangelho, o plano da redenção, dele mostrar para as pessoas do mundo como que funciona o estilo de governo de Deus. Tinha várias formas. E você podia ficar sentadinho numa cadeirinha assistindo e falando, parabéns, está dando certo, Deus, é isso aí mesmo. Mas quanto mais nós somos consumistas, quanto mais parados nós estamos, mais defeito nós vamos achar nas coisas. E talvez a gente até achar defeito nos métodos de Deus, né? E por isso, Deus, ele falou assim, eu não posso permitir que vocês, meus filhos, que já conhecem o plano da redenção, que já conhecem sobre o meu amor, fiquem sentados definhando.
Porque se você não usa um músculo, ele definha. Se você não usa o cérebro, ele definha. Eu não posso deixar que vocês fiquem definhando. Então, Deus chamou você e eu para participarmos. Olha que privilégio fantástico. Deus não chamou você e eu para trabalharmos, depois tirarmos férias. Para trabalharmos e trabalharmos, depois simplesmente nos aposentarmos no céu. Não. Ele nos chamou para participarmos da divulgação do Evangelho ao redor do mundo, incluindo o seu tempo, incluindo o seu intelecto e incluindo os seus recursos financeiros. Porque ele sabia que o resultado desse trabalho seria você desenvolver ainda mais o seu intelecto, o seu físico, aprender a lidar com o seu tempo e também os seus recursos financeiros. Ele sabia disso. Eu já falei sobre isso aqui, só quero voltar em um único ponto da parábola dos talentos. Não vou falar da parábola inteira, mas só de um ponto que eu acho uma pegadinha muito legal, muito interessante. Aquele que recebeu 5 talentos, investiu 5, ganhou mais 10 e veio e entrega para Deus. Está aqui os 10. Mas quando o Senhor vai pegar o talento daquele que só tinha 1, lembra? O terceiro servo pegou 1 talento, fez um buraco, sentou em cima e ficou esperando. Quando ele pega aquele talento e vem entregar de volta para Deus, culpando a Deus, ó, porque o Senhor é bravo e tal, é que eu escondi o talento. Toma aqui o que é teu. Quando ele vai entregar de volta o talento para Deus, Deus tira o talento dele e entrega para o que tem 10. A pegadinha que eu gosto dessa parábola era, pera um pouquinho. O que tem 10 já não tem mais 10, porque ele tinha 5, ganhou mais 5 e entregou tudo para Deus, certo? Aí é que vem a pegadinha. Deus nunca pega de volta aquilo que ele te deu, aquilo que você multiplicou, e manda você de volta de mãos vazias trabalhar de novo. Ele não faz isso. Porque nessa parábola, Deus não pediu para você investir os talentos para ele tirar de você no final os talentos. Você não é um funcionário da Bolsa de Valores que está multiplicando os seus investimentos e entregando tudo para Deus. Deus chega para ele e fala, muito bem, fique com 10, porque esse é o seu caráter que desenvolveu de 5 para 10. É o seu caráter que cresceu e amadureceu em 100%. E caráter é uma coisa que nunca ninguém tira de você. Essa parábola vem junto com a parábola das 10 virgens que estão carregando óleo. O óleo representa também o caráter. E o caráter não pode ser compartilhado. O caráter não pode ser emprestado. Eu não posso desenvolver o meu caráter e chegar para depois uma pessoa que nunca desenvolveu o caráter dele e eu dou metade do meu para ele. Não funciona. Você sabe que a única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter. E o que Deus está pedindo para você aqui e agora é, use o tempo que você tem para desenvolver o seu caráter. Amigos, empresários do mundo já entenderam que quando eles tiram parte dos seus lucros e reinvestem na sociedade, eles estão desenvolvendo o seu caráter. Eles estão desenvolvendo a sociedade. E eles estão colhendo de volta resultados que são muito maiores do que 10% daquilo que eles entregaram e investiram. E eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua cultura? É de consumidor ou é de produtor? Eu faço uma pergunta. Como que você está investindo o seu tempo, o seu intelecto, os seus dons e os seus recursos financeiros na pregação do Evangelho? Amigos, se eu só sento e assisto, eu implodo. Se eu só sento e fico olhando o que está acontecendo em volta e dando palpite, o meu cérebro definha. Aquilo que eu tenho enferruja. Os meus músculos definham. Deus está te chamando para que você olhe para essa obra, a pregação do caráter de Deus ao redor do mundo, como parte da sua missão de vida, como um pedaço, como uma fatia, a principal fatia da sua missão de vida. E quando você colocar isso em prática, automaticamente, todo o resto
cresce junto. Empresários do mundo já entenderam isso, e a minha pergunta é: quando que nós, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, vamos entender, vai cair a ficha, que eu devolver o meu dízimo, eu entregar a minha oferta, não é simplesmente esticar um quadradinho numa lista de regras para que eu possa ganhar o céu, mas é participar, é ter no coração a missão para a qual eu nasci enquanto estou vivendo aqui na terra, para a qual eu nasci e para a qual estou vivendo enquanto eu estou aqui na terra. No próximo culto jovem a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja adventista durante a União Soviética. Se aquelas pessoas estivessem apenas devolvendo seus dízimos, a igreja teria morrido. Mas eles olhavam para aquela igreja e a principal missão deles era manter uma igreja viva e funcionando, mesmo enquanto o governo, a União Soviética, estava fazendo de tudo para massacrar, para afogar e destruir uma igreja que já estava minguada. Você acha que simplesmente bater cartão faria aquela igreja sobreviver? Eu queria ler para vocês mais um texto, está aí na sua tela. Mateus 20, 19 e 21. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, açoitem, crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus está contando para os seus discípulos como será o fim, como será a sua morte. Jesus Cristo está contando para os discípulos que está chegando a hora onde o Filho de Deus não vai apenas morrer, mas vai sofrer, porque essa era a missão que ele tinha, esse era o propósito dele estar aqui na terra, esse era o porquê, o principal motivo dele estar aqui junto com os discípulos. Ele está abrindo o coração para os seus discípulos e dizendo: amigos, entendam a minha missão, entendam a minha estratégia, entendam o meu propósito. Se eu fosse simplesmente sobreviver porque eu sou mais forte que vocês, eu estaria no céu, mas eu tenho uma missão, e a minha missão é vir até aqui, contar para vocês quem é Deus, morrer por vocês, para que vocês entendam qual é o princípio de funcionamento do governo de Deus. Entenderam? Voltamos ao texto. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, e disse: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Amigo, você percebeu que uma coisa não encaixa na outra? Você percebeu a falta de uma estrutura, a falta de um pensamento lógico? Você entendeu que Jesus está abrindo o coração e contando para eles: existe uma missão, um propósito, uma estratégia na minha vida, e eu queria que vocês entendessem. E chega esses 2, chega essa mãe e dizem: por favor, um do lado direito, outro à esquerda, assim que o senhor conseguir sentar no trono, um de cada lado, tudo bem? Às vezes a gente só lê e passa por cima, e é um episódio, lá vem o outro e tal. Mas não. Isso é uma guerra de culturas. Aqui você está vendo exatamente a diferença da cultura do céu e da cultura do inimigo de Deus. Jesus está falando: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Eu vim para ser servo, seja servo também. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas a cultura dos discípulos ainda estavam: nós temos nele, em Cristo Jesus, nós temos aquele que é mais forte do que Roma, nós temos aquele que é mais poderoso do que César, finalmente, nós temos através dele um milagreiro, através dele um ressuscitador de cadáveres, através dele um curador de cegos, um curador de coxas. Nós temos nele o mais forte. Dentro da cultura, dentro da mentalidade da sobrevivência do mais forte, nós agora somos mais fortes do que Roma. Então, pensando dessa forma, com essa estrutura, Jesus, quando o Senhor acabar com Roma, matar todo mundo, colocar César
debaixo dos seus pés, tem como eu sentar à direita e o meu irmão à esquerda? Amigos, quando nós olhamos dessa forma, nós temos que nos perguntar: qual é a nossa mentalidade? Senhor, eu estou te devolvendo aqui 10% porque eu quero alguma coisa no final do mês? Ou a nossa mentalidade é: eu vim para servir, onde mais eu posso te ajudar? Onde mais eu posso te ajudar? O que mais que eu posso fazer para que essa mensagem de amor e da cultura de Deus chegue até os confins da terra? Mais um verso. Lucas 9, 51 em diante. Completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir para Jerusalém. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Lembre-se que os judeus e samaritanos não se davam, tinha uma rixinha ali entre os dois povos. E eles entraram na aldeia de samaritanos para preparar uma pousada para Jesus, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque eles viram que Jesus era judeu e estava indo para Jerusalém. E os samaritanos falaram: a gente não atende vocês. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma todo mundo? Jesus, esses samaritanos pensam que são grande coisa, mas nós somos mais fortes. E no propósito de sobrevivência do mais forte, nós somos mais fortes. Nós temos o Senhor. O Senhor faz milagres, o Senhor cura cegos, mas o Senhor também tem poder para fazer fogo do céu descer e queimar esse povo orgulhoso que não nos deu pousada. Vamos queimar eles todos e mostrar quem manda nesse lugar. Ponto. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. A continuação do verso mostra Jesus mostrando essa dualidade, essa diferença de mentalidade. Existem dois tipos de cultura, dois tipos de mentalidade, dois tipos de espírito. E vocês não estão entendendo de quais vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. Jesus está dizendo: amigos, eu preciso que vocês, eu preciso que caia a ficha na cabeça de vocês. Eu preciso que vocês entendam que vocês não estão aqui para mostrar que vocês são mais fortes. Eu preciso que vocês estejam cientes de que vocês não são promotores do governo do diabo. Darwin nem tinha nascido, mas a teoria, a ideia, a cultura da sobrevivência do mais forte estava plenamente divulgada e difundida, e as pessoas estavam vivendo, trabalhando e morrendo e nascendo através dessa cultura. Eu sou o melhor que você, eu preciso ter mais que você, eu preciso guardar para mim, segurar para mim, e todo o meu investimento é em mim mesmo, porque eu preciso provar que eu sou mais forte que você. E Jesus está dizendo: existem dois tipos de mentalidade, de cultura, e vocês não estão entendendo. Vocês estão me seguindo, mas promovendo a cultura do governo do diabo. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Eu não vim arrebentar os outros, eu vim construir os outros. Eu não vim provar que eu sou melhor do que ninguém. Eu vim para ajudar os outros a se tornarem melhores do que eles são, do que eles foram. E cada dia, quanto mais eles crescerem, mais feliz eu estou. E as últimas palavras de Jesus, Mateus 28, 19, você sabe de cor e salteado. Jesus passou 3 anos e meio tentando difundir uma cultura diferente na cabeça dos discípulos. E a maioria deles não entendeu quase nada. Mas quando ele estava indo para o céu, depois de morto e ressuscitado, Jesus disse para eles: ide. Eu preciso que vocês parem de ficar olhando só para vocês. Eu preciso que vocês olhem para fora. E quando vocês olharem para fora, ide, vão e ensinem. Trabalhem com os outros, com as outras nações, com as outras pessoas. Invistam nas outras nações, nas outras pessoas. Invistam no desenvolvimento, invistam
para que eles entendam o meu propósito, o meu amor, o meu plano de redenção para com eles. Ide, vocês são meus discípulos, vão, ensinem e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amigos, seu sábado, sua oferta, seu dízimo, não é simplesmente uma regra que você segue. É a noção de que você já é parte da estrutura do reino de Deus, do princípio do reino do céu, de como funciona o reino do céu. E no reino do céu, eu não vivo só para mim. Eu não espero o final do mês para ver o que sobrou para dar migalha e miséria para a minha igreja. A principal parte da minha adoração é a minha missão. O que mais eu posso fazer para que o plano da redenção chegue até os confins da terra a partir dos meus dízimos, minhas ofertas, a partir do meu tempo, dos meus dons, a partir da minha pregação, da minha amizade. Essa é a minha missão e por ela que eu vivo e por causa disso eu cresço. Porque os outros estão crescendo junto comigo. Amigos, quando a igreja de Deus entender isso, o evangelho será pregado como foi no Pentecostes. O Espírito de Deus, o Espírito Santo descerá, porque nós não estamos vivendo a estrutura de funcionamento do inimigo. Nós já estamos querendo, vivendo, curtindo, amando, como se vive no céu. E repito, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele disse: seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Jesus estava dizendo, amigos, quando vocês orarem, peçam que Deus ensine a sua vontade, ou a sua estrutura, o seu princípio, o estilo de como é o governo de Deus aqui na terra, que nós, cristãos, se você se chama de cristão, viva como cristão, que eu e você, cristãos, possamos viver aqui na terra do mesmo jeito, pensar o mesmo princípio, viver a mesma missão, como se vive no céu. E Jesus veio ensinar como se vive no céu. Eu vim para servir e não ser servido. Eu vim para ensinar, eu vim para ajudar, eu não vim para destruir, eu vim para construir, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Separe parte da sua vida para salvar. Separe parte da sua vida como prioridade, como sua missão. Amigo, que Deus te abençoe. Para que tudo aquilo que você viva como cristianismo não seja simplesmente porque você tem que fazer, mas seja aquilo que você mais ama, porque essa é a sua missão aqui na terra. E quando essa missão estiver tão normal, tão cotidiana, tão rotineira, quando Jesus voltar, o céu vai ser a continuação daquilo que você já está vivendo aqui na terra. O céu vai ser um prazer. Você não precisa fugir e pedir que as montanhas caiam sobre você, porque tudo aquilo que você sempre acreditou continuará funcionando, porque você já estava vivendo a sua missão desde aqui à terra. Que Deus te abençoe. Que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre você. E que você a cada dia possa pedir para Deus moldar e mudar a sua mentalidade, para que você possa viver a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Amém. Para eu falar um pouco como eu conheci a verdade, eu tenho que voltar um pouco no tempo, né? Eu durante 8, 10 anos eu fui da Umbanda. Eu frequentava o terreiro de Umbanda com uma certa frequência. E em 2010, final de 2011, eu lá, fazendo uma consulta com uma entidade, essa entidade me falou que lá não era meu lugar. Eu deveria estar numa igreja.
Ele falou que não era para eu mais voltar lá, que era para eu procurar uma igreja. Isso, como eu disse, 2010, 2011. Mas eu saí, nunca mais fui, segui minha vida. Eu era um jovem normal, que gostava de beber, gostava de sair. Eu tocava em bateria de escola de samba, então uma coisa que me levou a estar nesse meio, né, de espiritismo, que realmente nesse meio tem esse lado bem carregado de espiritismo. Mas eu parei de ir lá no terreiro, mas continuei tocando. Mas já, após isso, já vinha desanimado, não querendo mais tocar. Eu ia mais pelos amigos. Aí, vamos, eu acabava indo. Em 2012 para 2013, na faculdade, eu conheci uma pessoa na faculdade que a gente virou muito amigo. E ela começou a falar para mim sobre Jesus. E essa pessoa era da igreja adventista. E eu continuava com a minha vida normal, tal. Em 2013, foi o último ano que eu desfilei, né, na bateria de escola de samba. E foi assim, eu já fui meio que não querendo ir pelas coisas que ela vinha me falando, pelas coisas que eu vinha aprendendo com ela. E em certo momento eu pedi para ela me dar estudo e ela não quis, porque ela era do sexo feminino, ela não achava legal pessoas do sexo oposto fazerem o estudo. E acabou que ela falou que não queria, eu fiquei meio perdido. E em 2013, eu lembro até hoje, em 2013, na quarta-feira de cinza, eu estava na internet lá navegando, um amigo meu que tinha feito faculdade comigo lá no início dos anos 2000, ele fez uma postagem daquela de procurar uma igreja, que estava muito forte na época, o anúncio da igreja adventista. Na hora eu chamei ele, expliquei para ele a situação, aí ele falou assim, sexta-feira vamos marcar, vamos conversar, pra gente conversar sobre. Aí eu fui lá, conversei com ele. Ele era da igreja adventista também, e eu não sabia. Tipo, eu tinha feito faculdade com ele 10, 15 anos atrás. Eu não sabia que ele era da igreja, nada. E ele me ofereceu estudo. Encontramos na sexta, segunda-feira da semana seguinte, a gente começou a fazer estudo. A gente fazia estudo de segunda a quinta. Sexta-feira tinha pequeno grupo e sábado ia pra igreja. Isso foi final de fevereiro. E no dia 4 de maio de 2013, eu me batizei. O Daniel de hoje é uma pessoa muito mais madura, muito mais centrada, uma pessoa muito mais dedicada às pessoas, uma pessoa muito mais dedicada a Deus. Eu dedico muito meu tempo para as coisas de Deus, eu trabalho muito para Deus, além de ter meus trabalhos, ter minhas coisas, eu me dedico muito. E isso foi desde que eu me batizei, porque eu me batizei numa igrejinha pequenininha lá no Rio de Janeiro, e em 3 meses já estava participando de ministério da Igreja Central do Rio de Janeiro. Então, assim, foi ministério, ajudando o Ministério Jovem, coral, comunicação, e hoje eu trabalho na comunicação da Igreja Central de Curitiba. Então, assim, desde que eu me batizei, eu dedico muito, muito o meu tempo para Deus. Foi onde eu conheci minha esposa, onde eu me casei, onde eu estou construindo uma família. Então, desde que eu me batizei até hoje, que vão fazer 7 anos, minha vida mudou muito. Tudo que eu busquei na minha vida antes de eu conhecer Jesus, eu consegui após conhecer Jesus. E voltando lá naquele caso que eu falei que a entidade falou para eu não sair, esse ano, isso foi em 2011, 2010, esse ano, 2020, eu entendi o porquê, porque eu fiquei com essa dúvida durante muitos anos. Esse ano eu entendi que foi uma ordem para Deus, que era para eles me tirarem de lá, me libertarem de lá, porque minha missão era para trabalhar para Ele. É um Deus de misericórdia, um Deus que cuida e um Deus que mostra que você pode confiar nele o tempo todo. O problema que você tiver, o desafio que você tiver, se você confiar nele, você pode ir descansado que vai dar certo. Meu nome é Daniel Oliveira, eu sou membro da Igreja Adventista Central de Curitiba. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ore comigo. Ore comigo. Senhor nosso Deus, eu te agradeço muito, porque o Senhor não nos deixou apenas sentadinhos no camarote, no banquinho, olhando enquanto os anjos traziam a mensagem do Evangelho para toda a terra, porque para nós isso seria muito pouco. Talvez nós estaríamos definhando. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos. Pai, eu te peço
tira-nos da angústia, tira-nos desse pensamento, dessa cultura errada de sobrevivência do mais forte. Tira-nos das depressões que foram causadas porque não temos mais propósito nessa vida. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para fora do nosso próprio umbigo, olharmos para fora da nossa própria vida e investirmos os talentos que o Senhor nos deu para que possamos ver os outros crescendo junto conosco. Ajuda-nos, Pai, a pararmos de ficar olhando, mas vai faltar para mim, vai faltar tempo para mim, vai faltar recursos para mim, vai faltar se eu colocar fora. Pai, ajuda-nos a entendermos que esse é o pensamento do inimigo, que esse é o pensamento que foi difundido desde o princípio pelo inimigo, mas que a cultura que o Senhor quer no seu reino é quando olhamos para fora e falamos: se eu investir meu tempo, talento e finanças em você, na missão, todos nós crescemos juntos. E eu me desenvolvo mais ainda do que se estivesse apenas sentado olhando. Pai, a tua igreja precisa crescer. A tua igreja precisa se desenvolver. Eu preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Isso só acontecerá quando cair a ficha, quando mudar a chave e eu perceber que eu preciso investir no meu próximo. Senhor Deus, nos abençoe com essa sabedoria. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.